Oi, tudo bem? Tô só passando aqui para trocar uma ideia com você. Geralmente, segunda-feira costuma ser um dia meio complicado, né? Então, alguns amigos meus me deram um toque. Ah, você escreve umas coisas legais, mas fim de dia, quando a gente para olhar o Facebook, a gente não quer ler um texto enorme, a gente quer ver uma imagem, alguma coisa assim. Então, eu resolvi gravar um vídeo rápido. Eu espero não tomar muito do seu tempo, mas são alguns pensamentos, na verdade, que eu gostaria de desenvolver melhor. E eu percebo que às vezes, quando você compartilha os teus pensamentos, quando você compartilha as tuas conclusões com outras pessoas, as ideias de outras pessoas tendem a esclarecer melhor aquilo que você está investigando, está tentando descobrir. Então, de vez em quando, pode ser que eu apareça por aqui e troque umas ideias, e não é realmente por uma questão de likes no Facebook nem nada disso, é mais uma questão de feedback apropriado que tem sido difícil para mim conseguir já há algum tempo. Então, vou contar uma experiência que eu tive bem rapidamente. E aí vou perguntar a vocês o que vocês podem agregar. Lembrando que ideias construtivas e positivas são sempre mais legais do que as negativas, tá, gente? Então, há alguns anos atrás, e essa é a ideia que eu venho tentando desenvolver. Há alguns anos atrás eu fiz um curso. Eu já fiz vários cursos teológicos, cheguei a fazer um de missões. Na maioria das vezes eu realmente não chego a completar porque não está bem dentro do foco que eu estava procurando ou precisando. Mas eu costumo chegar até uma certa parte e aí consigo desenvolver bem até ali, né? E aí alguém me deu esse conselho, a gente estava trabalhando com a questão do discipulado e a pessoa falou o seguinte, isso tem muitos anos já, ela falou, olha, você tem que entender que a questão do discipulado, ela é realmente uma questão de ensino mesmo, né? O discipulador, ele é um professor. Então, cada vez que você receber um feedback que de repente pareça negativo, tenta manter os ouvidos abertos, porque muitas vezes algo que te parece negativo pode ser altamente construtivo se você ouvir, se você estiver atento. Então, eu acabei, na época, trouxe isso para minha vida, né? E aí, todas as vezes que alguém me dizia algo de negativo, eu sempre, né, colocava na minha listinha, ia lá acrescentando e tal. E num determinado ponto, já alguns anos depois, eu fui convidada. Algumas coisas estranhas começaram a aparecer na minha lista, né? Quando você vai realmente levando essas ideias a sério e colocando em prática as coisas que você aprende no Evangelho, aprende nesses cursos, você fica surpreso com a mente humana, como ela funciona, né? E mais surpreso ainda com a eficácia e a precisão da Bíblia. Então, a minha experiência mais marcante, assim, foi um jantar ao qual eu fui convidada. Alguns membros da igreja estavam fazendo um jantar e, né, era um jantar assim com jovens líderes, nós fomos convidados, eu fui, alguns outros amigos foram, e aí eu lembro que no meio desse jantar, uma pessoa se levantou assim, ela estava realmente na ponta da mesa e fez um comentário super negativo a respeito do comportamento das mulheres que eram líderes na igreja. E aí, óbvio que eu tava lá, né, sentada assim, meio em choque, a pessoa falou umas coisas bem pesadas, falou sobre um comportamento predatório por parte das mulheres e que é óbvio que algumas pessoas sentadas próximas a ela tinham esse comportamento, e quem tava lá, né, eu, e aí eu comecei a ouvir aquilo assim, meio que num estado de choque, né, você sai um pouco da realidade, meu Deus, parece uma coisa tão fora da tua realidade, tão distante das circunstâncias, que é até difícil você processar no primeiro momento, mas eu fui ouvindo, né? Falei, nossa, deixa rolar. Mas aí, enquanto a pessoa falava, né, e assim, bem pesado e tal, e tudo que ela tinha observado, eu tava orando, eu falei, Senhor, me mostra o que está acontecendo aqui, porque eu não estou entendendo isso. Na verdade, recentemente eu tinha despachado um ou outro pretendente para me focar no trabalho que estava fazendo, então realmente não fazia sentido nenhum aquilo. E aí estava também passando por um momento bem pessoal, bem particular, que não tinha nada a ver com aquilo realmente. E quanto mais eu orava, assim, mais aquela moça falava, e de repente teve uma hora que ela falou assim: eu pego as coisas assim, né? E estalou os dedos. Eu pego essas coisas muito rápido, eu pego isso no ar. E na hora que ela terminou de falar isso, eu tenho certeza até hoje que foi uma palavra
que o próprio Espírito Santo revelou naquele momento para mim. Eu me lembrei daquela passagem na Bíblia, aquele episódio em que Jesus explica sobre as traves, né? Ele fala sobre retirar, primeiramente, a trave dos seus olhos antes de retirar o cisco do olho do irmão. E também fala sobre as trevas, né? Se os seus olhos são luz, todo o teu corpo terá luz, mas se os seus olhos estão em trevas, quão grandes trevas serão. E aí, na hora que aquele versículo assim foi trazido à minha mente muito rápido, eu parei, né? Fiquei olhando para ela, nossa, que isso. Um pouco depois eu entendi, assim, é aquele momento em que a palavra ela realmente ganha vida, né? Você entende que a Bíblia ela tem vida e ali ela ganhou vida para mim naquele momento. Aquela pessoa, na verdade, ela não tinha visto nada daquilo porque algum de nós ali, algum daqueles líderes ou alguma daquelas moças líderes tinham de fato feito aquilo, de forma alguma. Ela, na verdade, estava projetando uma ideia pessoal dela. Então, o que aconteceu ali é aquele efeito, né, de espelho. Você olha, você vê um espelho e aí você não sabe que está olhando para o espelho e começa a tecer críticas. E foi ali que eu entendi que realmente nem eu e nem nenhuma daquelas pessoas ali tinha nada a ver com o que aquela moça estava, né, discutindo naquele momento na mesa. E assim, eu saí de lá, pedi licença, né, me retirei, fui para casa muito chocada, meditando e orando. E de lá para cá Deus tem falado bastante comigo sobre, de fato, sobre essa questão do quanto que nós projetamos, né? E Jesus, eu percebo que ele de fato ele tem um viés muito psicológico, assim, ele tem uma visão muito psicológica. Quando ele tratava com os discípulos, quando ele tratava com as multidões, quando ele tratava com a igreja, né, com as pessoas ao redor dele, se você de fato pegar tudo que ele falou e analisar com um contexto psicológico mesmo, esse termo projeção, ele existe na psicologia, você vai descobrir que ele tinha uma visão muito científica, muito psicológica do ser humano. Então, tem efeitos, o efeito Mateus, tem várias questões científicas, né, psicológicas, que receberam nomes em homenagem a Jesus porque ele cunhou, né? Então, o efeito Mateus é aquele efeito em que você tende a dar mais de um recurso para uma pessoa que já tem bastante e acaba privando alguém que não tem daquele recurso. Então, isso de fato é considerado um fator cerebral, é biológico, né? O teu corpo, o teu cérebro, ele tá com a fiação ao contrário. Então, ao invés de haver uma distribuição justa de recursos, você acaba, na verdade, não sendo justo, você acaba dando mais para quem não precisa e às vezes até retirando de quem precisa. Então, se você der uma olhadinha nesse efeito Mateus, você vai se chocar bastante com o que você vai descobrir ali. Então, Jesus tinha esse viés psicológico. E depois disso, eu percebi que aquele conselho que a pessoa que estava me ensinando sobre discipulado deu, realmente não ia valer de nada mais. Ali foi o momento em que essa barreira caiu, porque, de fato, a impressão que eu tenho, desde que eu descobri, né, desde que eu tive esse momento, assim, esse insight providenciado pelo próprio Espírito Santo, eu percebo que a maior parte das pessoas que te fazem críticas, ou que me fazem críticas, elas, na verdade, não estão fazendo nada além de refletir coisas de si mesmas. Então, elas estão projetando características que elas consideram negativas, provavelmente em si mesmas, em você. Então, se você for fazer uma lista de todas as coisas que você já ouviu, você vai perceber que 90% é lixo. E aí a pergunta é por quê, né? Se nós temos nós temos essa negatividade social aqui que é disfarçada de criticismo, né? Crítica construtiva. As pessoas realmente disfarçam a negatividade delas de crítica construtiva. Então, tendo a tal crítica construtiva, a pergunta é: você tem tantas pessoas dispostas a te dar um feedback, uma crítica construtiva, por que você não consegue construir nada com isso? Por que ao contrário, você pode até mesmo desenvolver uma depressão, uma ansiedade, um pânico generalizado? Porque a maioria das palavras que estão chegando a você, a maioria das ideias é negativa e não está construindo nada porque não é real. Veja bem, se eu tivesse um problema e a pessoa chegasse comigo e apontasse esse problema de uma forma madura e eu percebesse que de fato aquele problema é real, eu poderia trabalhar nele e poderia sanar. É como procurar um médico. Você procura um médico porque você tem uma série de sintomas e aí esse médico ele vai te orientar, ele vai te dar um diagnóstico, ele vai dizer, olha, o que você tem é a doença tal e o tratamento é tal. Agora, seria muito mais fácil se esse médico fosse certeiro, se fosse um médico eficaz,
mais eficiente no trabalho dele. Agora imagina que esse médico vai ficar te atirando listas e listas de doenças sem nunca chegar a lugar nenhum. Como é que você ia poder abordar o problema? Como é que você poderia tratar o problema? Então, como essa questão tem se repetido muito na minha vida e eu tenho visto isso assim a ponto de eu querer gravar esse vídeo para falar com você sobre isso, eu acho que a gente deveria trazer mais os ensinamentos de Jesus de volta para a igreja, colocar mais em pauta, sabe? Não me colocando como uma pessoa perfeita, isso jamais existiria em mim, eu espero em nome de Jesus que não exista, mas como uma observadora mesmo, como alguém que tem observado o corpo de Cristo já há alguns anos com algumas questões, algumas perguntas em mente e investigando como esse corpo tem se desenvolvido, como ele tem se mantido, para onde ele tem ido, para onde está indo. Então, como uma observadora, eu percebo que a gente deveria discutir um pouco mais a questão da negatividade, né, da tal crítica construtiva que a gente tem muitas vezes no corpo de Cristo e olhar para ela da seguinte forma: talvez você mesmo possa trazer esse foco para o teu dia, né, para o fim do teu dia hoje. Será que quando eu aponto um defeito, aponto uma coisa negativa na vida do meu irmão, será que na verdade eu nunca, nem sequer por um momento, consegui enxergar ele e eu estou simplesmente olhando para um reflexo meu no espelho? Será que eu estou olhando para o cisco do meu irmão através de uma trave enorme nos meus olhos? Será que tem uma coisa tão pesada, tão grande, assim, dentro da minha mente, que está tomando tanto espaço que não me deixa enxergar as pessoas realmente como elas são, sequer para que eu possa ajudar elas ou a mim mesma? Então, o meu pedido hoje é que você analise mais as palavras de Jesus. Pense sobre essa questão, pense sobre esse versículo, né? Tenta meditar nele um pouco. O que significa realmente ter luz nos seus olhos? O que significa? Lembrando que quando a Bíblia fala de olhos, quando ela fala de pés, ela geralmente está realmente se referindo à mente. Então, uma mente iluminada, olhos iluminados, é uma pessoa que consegue enxergar, porque é só com luz que você consegue ver com clareza, veja bem. Então, olhos cheios de trevas significa que você está com uma mente que não consegue ver claramente, não consegue discernir, não consegue definir para o que ela está olhando, né? Não consegue entender o que está vendo. Então, a minha oração hoje, eu espero que você tenha tido a paciência de assistir esse vídeo, que foi meio longo. A minha oração hoje realmente é que você consiga ter uma mente que tenha luz o suficiente, que tenha clareza o suficiente, para que quando alguém precisar de um feedback, a famosa crítica construtiva, um feedback construtivo, você consiga de fato dizer a verdade para essa pessoa, por mais doloroso que seja, de uma forma sábia, mas sem de forma alguma refletir nada de você, sem tratar essa pessoa como um mero espelho de si mesmo, tá bom? Então, um abraço para vocês. Eu espero que vocês tenham mais coisas para acrescentar. Eu preciso muito desenvolver essa ideia. Tem anos que eu venho trabalhando nela. Se você teve a paciência de assistir até aqui, compartilha comigo o que você pensou. Eu vou ficar muito interessada de ouvir de verdade e vou tentar responder para todo mundo, tá bom? Um abraço, fique com Deus.